Meu filho, tá fácil não. Você viu a última ação do Supremo Tribunal Federal contra o Silas Malafaia? Você viu aquela loucura? Virou até meme. A Polícia Federal liberou um monte de áudios de conversas entre o Silas Malafaia, entre o Eduardo Bolsonaro. Uma coisa, assim, besta, conversa entre pai e filho. Pois é. E a turma acha que isso é mostrar o quanto ele é um criminosão. Pelo contrário. Segundo Mário Sabino, só serviu para fazer meme e serviu também para mostrar que o Bolsonaro não teme nada em relação ao que ele conversa ali no WhatsApp, senão coisa que todo mundo já sabe. Agora já parou para pensar? O Mário Sabino perguntou, será que se os ministros do STF deixarem todo o WhatsApp dele aberto para ver tudo que eles conversam, o que será que sairia dali, hein? Coloca no comentário. Vamos lá, outra questão que a gente vai falar é isso aqui. Trump eleva a tensão com a Venezuela e enviou um esquadrão anfíbio para o Caribe. Pois é, já brotou ali no porto de Cuba um navio de guerra dos Estados Unidos. E adivinha, quem apareceu na paradinha para falar mal do Donald Trump e defender o Maduro? Ele, o Xi Jinping. O presidente da China apareceu para falar, não mexa com o meu madulinho, tá? Então a gente vai falar sobre isso. E adivinha, quem tá chorando, né, de tudo isso? Quem tá desesperado com essa ação do Trump? Ele. Com medo do cerco de Trump, Lula se aproxima de presidentes da direita da América Latina, pedindo pinico para os presidentes da direita aqui, dar um help para ele, dar uma ajuda para ele não ser sancionado, para ele não ser enxotado pelo Donald Trump. Outro ponto, né, é um pedido muito, mas muito estranho, feito por um presidente da República, ao Hugo Mota. Em outros tempos, né, se tudo funcionasse bem, era caso para impeachment, mas no tempo atual... Agora, o Barroso falando em anistia. Meu amigo, se e somente se acontecer uma coisa com o Bolsonaro, e aí ele poderia falar em anistia. Vamos entender tudo isso? Você viu que já está meio louco, né, o nosso editorial. Então vem comigo, presta atenção e vamos para cima. Esqueci. Se você não é inscrito no canal, inscreve-se aí, tá? Não custa nada. Bora bater a nossa meta aí, chegar a 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente chega lá. E outra coisa, se você realmente está acompanhando essa loucura do Brasil, tudo que está acontecendo, cuidado com o tipo de perfil, de canal que você segue por aí, tá? Siga, e tem muitos bons canais que trazem conteúdos de relevância, mas citando a fonte. Então, são vários canais assim que eu sou fã, tem o Glauber Braga, tem o Apenas a Minha Opinião, ou seja, tem um monte de canal que é muito bom, né? Tem o Jacaré de Tanga, tem a Rádio Ouro Verde, mas cuidado com alguns canais aí que ficam espalhando umas coisas aí que realmente, dependendo do que você postar, você pode ter dor de cabeça. E aí, nosso canal está aqui sempre aberto para você, sempre citando a fonte e trazendo a informação com altíssima qualidade. Bora para cima. E aí, responde para mim. Conhece esse sujeito aqui? Pois é, que essa cara de malvadão aqui não é um agente do FBI, não é um agente da Polícia Federal, é o Léo Dias, que é considerado o fofoqueiro mais querido do Brasil. Cara, é gente boa. Até eu que não gosto de fofoca, eu gosto dele, mas virou meme. Por que virou meme? Ações contra o Bolsonaro e aliado viraram memes. A PF Léo Dias só vaza fofoca e intriga entre famílias. Mas ficou feio. Como ficou feio, né, essa ação da Polícia Federal tendo vazado fofocas de família, né? O Joaquim Teixeira, que é um perfil de humor aqui das redes sociais, colocou aqui, ó, Polícia Federal virou Léo Dias, só vazando fofoca, né? O Danilo Almonte escreveu, ó, as mensagens da PF é tudo fofoca, menos inquérito policial. O Brasil virou uma várzea, já há muito tempo, né? Geraldo Milagre, ele escreveu, o filho do Bolsonaro mandou um VTNC, tomate cru, você sabe o que eu tô falando? Pro pai. Isso eu falei que é feio. E ainda teve gente que ficou bravo comigo. Cara, assim, eu fiz um vídeo, um editorial de ontem, eu falei, olha, o Eduardo Bolsonaro mandou o pai tomar naquele lugar.
Assim, Eduardo Bolsonaro tinha toda a razão de ficar nervoso com o pai, porque o pai preferiu defender o Tarcísio em relação a ele, mas como um filho eu jamais faria isso. Eu acho que foi feio o filho fazer isso com o pai. Cara, você não é de ver que o pessoal vem sempre arruma um jeitinho pra criticar a família Bolsonaro, Sandra é esquerdista. Para, né? Vamos lá. O filho do Lula diz que a esposa do pai é uma pata, né? Vamos dizer assim. Ok, já sabemos que a educação não é o forte das primeiras famílias, nem do Bolsonaro, nem do Lula. Tu fala besteira pra caramba, né? É o que diz o Geraldo Milagre, tá? Antes você vem me xingar aqui de novo. E sabemos que esses áudios são só isso, fofoca dos bastidores do poder. Isso é a PF ou o programa do Datena? Pois é. Se tivesse dado uma cadeirada no Bolsonaro, eu achava que era até o Datena. O Renan Carvalho escreveu aqui. A PF vazou mensagens de áudio com crimes? Comprovação de corrupção? Confissões? Transferências ilícitas? Não. Só com xingamentos e um PDF pedindo asilo político. A PF virou fonte de fofoca nas mãos do Alexandre de Moraes. Patotinha da fofoca, o Marcos Vinícius colocou. Enfim, assim, o pessoal não tá com moral muito alto, não. E aí, o próprio Mário Sabino fez uma publicação, uma editorial, dizendo o seguinte: ofensiva contra Bolsonaro fortalece, né, nos Estados Unidos, a ideia de perseguição. Para pensar comigo. A parte que eu mais gostei da matéria do Mário Sabino foi essa aqui, Antes de mais nada, aproveito o ensejo do relatório da Polícia Federal, com as trocas de mensagem entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, para sugerir que, em ato de patriotismo e transparência, os ministros do STF abram espontaneamente o seu WhatsApp ao escrutínio dos cidadãos. Eles, os cidadãos, verificariam se realmente não tem nada ali de desabonador contra os ministros do Supremo e que as condutas dos ministros são íntegras e que eles são guiados sempre pelos mais altos ideais de justiça. Cá entre nós, o que você acha que apareceria se saísse ali, né, um vazamento dos WhatsApps dos ministros do Supremo? O que você acha, né? Será que seria só fofoquinha de família, igual do Bolsonaro ali? E aí ainda tem, né? Por que o vaza-toga, né? A Polícia Federal e a imprensa não deu tanta atenção quanto a fofoquinha da família Bolsonaro? Agora vem cá. Até o advogado do Donald Trump entrou na brincadeira. Porque tem um momento que o Bolsonaro conversa com o advogado do Donald Trump, falando o que ele deveria postar pro Donald Trump. O Bolsonaro pede uma orientação jurídica. Para um advogado, olha que doideira, pedir orientação jurídica para advogado. Onde já se viu isso? Anistia, como é que é? Sem anistia que se fala, né? Pro Bolsonaro. Advogado de Trump diz que Moraes persegue críticos e será responsabilidade na Justiça dos Estados Unidos. O Martin de Luca, que é o advogado do Donald Trump, ironizou o relatório da PF que o cita por orientar Bolsonaro sobre publicação. O advogado afirma que fornecer orientações jurídicas é trabalho rotineiro, não conspiração. De Luca diz ter entrado para o clube exclusivo de americanos alvo por enfrentar Alexandre de Moraes. Crítica lógica da PF. Abre aspas. Qualquer político que consulte advogado estaria planejando derrubar a democracia? Afirma que verdadeira responsabilização de Moraes virá nos tribunais americanos e não em meros relatórios policiais. Meu amigo, o bicho está pegando, né? Agora você imagina, Bolsonaro vai lá, faz uma consulta, aí tem também o Bolsonaro conversando com o Malafaia. A única coisa que a gente descobriu, o Malafaia fala palavrão pra caramba. É só isso, nada mais. E vou te falar, eu não gostava do Malafaia, comecei a gostar depois dos áudios que a Polícia Federal liberou. Você vê, né? Tanto que eles estão dando tiro pela culatra. Vamos lá, dá uma olhada. Donald Trump já mandou navios, elevou a tensão e quer chutar o traseirinho gordinho do Maduro para fora. E a cada hora chega uma matéria nova.
O Trump eleva a tensão com a Venezuela e envia esquadrão anfíbio ao Caribe. A intenção é chegar lá até 4.500 militares transportados dentro desse navio anfíbio. Cara, é muito armamento, é muita gente na tropa. Nem de longe. A intenção seria que eles estão aqui armando só para enfrentar cartéis. Eles querem derrubar o Maduro. Os Estados Unidos decidiram deslocar um esquadrão anfíbio para o sul do Caribe, segundo a fonte da Reuters. O esquadrão faz parte de uma unidade naval da Marinha do país, especializada em operações de guerra anfíbia. A medida faz parte da estratégia do presidente Donald Trump para enfrentar o avanço dos cartéis de droga na América Latina. As fontes anônimas informaram que os navios USS San Antonio e USS Iowa Dima e USS Fort Lauderdale podem chegar à costa da Venezuela no próximo domingo, dia 24. Ao todo, as embarcações transportam 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Vão chegar para fuzilar, né? Esperamos, do fundo do coração, que não se faça mal ao povo venezuelano. Ao povo. O povo não pode sofrer. Porque, do jeito que é, esses ditadores ainda convencem, ainda põem o povo para brigar no lugar deles enquanto eles se escondem em bunkers, né? Então, que nada de mal aconteça ao bom povo venezuelano. Mas que o Maduro e a sua corja se ferrem bonito. Saiu uma matéria do Metrópolis. Navio de guerra dos Estados Unidos chega a Cuba em meio a ameaças de Trump. Em meio a ameaças da administração Donald Trump, a América Latina, um navio de guerra dos Estados Unidos chegou nesta quarta-feira na área costeira de Cuba. A informação foi confirmada pela base naval da Baía de Guantánamo, né, onde fica ali a prisão de Guantánamo, em Cuba, né? O SS Minneapolis St. Paul é um dos navios de combate litorâneo dos Estados Unidos e costuma ser empregado em missões contra o tráfico de drogas em alto mar. Recentemente, a embarcação participou de apreensão de cocaína e maconha em águas do Caribe, né? O bicho tá pegando, meu irmão. Tá pegando mesmo. Outra matéria. Ivan Kleber, né? Publicou o seguinte: Estados Unidos e Venezuela. Urgente. O governo dos Estados Unidos advertiu qualquer cidadão dos Estados Unidos ou que tenha qualquer tipo de residência nos Estados Unidos que não viaje nem permaneça na Venezuela. Geralmente, esse tipo de informação ela se dá, né, quando vai rolar guerra, quando há um risco bélico real, né? Porque se eles estivessem lá só para segurar, para enfrentar cartéis de droga, né, eles não iam fazer um anúncio como esse. E aí adivinha quem brotou na área? Adivinha quem apareceu e resolveu dar o seu palpite ali, né? É o Xi Jinping, né? China faz alerta sobre a ameaça de Trump contra Maduro. O governo da China fez um alerta sobre a ameaça dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em manifestação da chancelaria chinesa nesta quinta-feira, o país disse se opor a qualquer tipo de ato que infrinja a soberania e a segurança dos outros países. Aí quem fala, né? Nós nos opomos ao uso ou ameaça de força nas relações internacionais e à interferência externa nos assuntos internos da Venezuela, sob qualquer pretexto. Esperamos que os Estados Unidos façam mais para promover a paz e a segurança na América Latina e no Caribe. Vão promover a paz, vocês estão de parabéns, tá? Eles vão promover a paz, e a promoção da paz é tirar o Maduro. Dias antes da manifestação chinesa, o governo norte-americano dobrou a aposta contra o Maduro e enviou 3 navios de guerra para a proximidade da Venezuela. Não está claro, né, segundo a matéria aqui, qual é o objetivo da movimentação militar, nem se a mesma faz parte do plano de Pentágono em reorganizar operações contra cartéis de drogas na América Latina. Vocês querem que eu conte qual que é o plano? Chutar o Maduro. É esse o plano. E se não for, o Trump tinha que tomar vergonha na cara e fazer isso. Minha vontade, sinceramente, é que no domingo a gente possa comer um churrasco, tomar uma cerveja e comemorar a saída do Maduro. Para sempre, né? Matéria do Goiás 246. Com medo
de cerco de Trump, Lula se aproxima de presidentes da direita na América Latina. Sob a pressão do governo Donald Trump, a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a realizar movimentos para se aproximar politicamente de líderes da direita da América do Sul. Convencidos de que o presidente dos Estados Unidos atua para interferir na política brasileira, membros do Palácio do Planalto acreditam que o país não pode permitir que Trump forme um novo Grupo de Lima, antigo foro da direita, para contestar a ditadura venezuelana, agora com o Brasil como alvo. Então o Foro de Lima, né, foi utilizado por muito tempo, né, para criticar aí, né, a cultura socialista aqui na América Latina. Diplomatas argumentam que projetos estratégicos para o país são essenciais para evitar comportamentos hostis ao Brasil por parte de governantes vizinhos, sejam eles aliados ou ideológicos. Os últimos atos do governo de Trump em relação ao Brasil reforçam... isso aqui é bom, escuta. Os últimos atos do governo Trump em relação ao Brasil reforçam a percepção no Palácio do Planalto de que Donald Trump busca esticar a corda para uma mudança de regime no Brasil e interferir nas eleições de 2026. Para o governo, ficou claro que não haverá espaço e que Trump não buscará uma negociação econômica e comercial. Trump busca esticar a corda para uma mudança de regime. Agora não, bebê. Mas tá todo mundo esperando para ver o que vai rolar, né, no final dessa história toda. Vamos lá, pessoal. Teve um perfil aqui que publicou a hipocrisia, né, da esquerda imperialista com um rapazinho, que é o rapazinho que vocês estão vendo ali do lado, nada mais, nada menos, é um membro da família Soros, do George Soros. Escuta o que ela fala sobre esse discursinho da teoria da conspiração. Escuta. 11h59. Precisamos destruir o capitalismo. Meia-noite. Há apenas alguns dias eu fui chamada de tudo que é coisa nessa rede aqui por dizer que o governo Lula é um governo globalista, associado ao Fórum Econômico Mundial e à pauta global da ONU. Fizeram um pouco de mim, riram de mim, me chamaram de teoria da conspiração, blá 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 blá. Pois aí, apenas dias depois, a gente vê essa belezura, o filho do George Soros, Alex Soros, que hoje está à frente das fundações que hoje financiam todas as pautas progressistas que você possa imaginar pelo mundo afora. Aí está, todo mundo de mão dada, não é? O bilionário do bem. 11h59. Somos um país soberano. Meia-noite. Oi, papai, me dá um dinheiro. Quando as pessoas ficam chamando outras pessoas que estudam de teoristas da conspiração, né, conspiracionistas, no fundo elas estão apenas tentando mascarar o fato de que elas estão despreparadas para esse debate, né, que elas nunca gastaram tempo estudando, procurando saber, se informar, abrindo os sites e vendo os infográficos e vendo os documentos e de que forma esses documentos estão ganhando vida dentro dos governos através dessa penetração nos gabinetes. Eles não falariam tamanha asneira. 11h59. Pois é, né? Essa é a realidade dos fatos. Não sei se você entendeu. Essa turma fica te chamando, né, de radical, de colonialista, disso, aquilo, de conspiracionista. Essa turma só pensa naquilo. Dominar todo mundo, enganar todo mundo. Essa é a verdade. Vamos lá, você viu essa aqui? O Lula disse à Mota que a Câmara deveria cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Vem cá, até onde eu li na lei de impeachment, até onde eu entendo, os poderes são harmônicos e independentes entre si. E aí, vem cá, se fosse o Bolsonaro pedindo a cassação de um deputado falando com o presidente da Câmara, ia pra cadeia, ia sofrer impeachment, né? O presidente Lula disse ao presidente da Câmara, dos deputados, Hugo Mota, que a casa deveria dar uma resposta à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Em ao menos 2 oportunidades nos últimos dias, Lula defendeu a cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro diretamente ao presidente da Câmara. Feio mesmo vai ser o Hugo Mota acatar um pedido desse, tá? Deve acontecer e deve existir
a separação dos poderes. A separação dos poderes, né, é muito clara. A separação dos poderes é executivo cuidar das diretrizes e do andamento do país. E parar de ficar falando besteira aí contra o Donald Trump. Legislativo é funcionar, legislar e fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é a função do legislativo. E do Lula também, tá, Hugo Mota? Agora, a função do judiciário é julgar de forma independente e imparcial. E aí, sabe de uma coisa? No final das contas, a gente descobre que nenhum deles está fazendo seu papel. E quem está pagando toda essa parafernália sou eu e você. Vamos lá. Barroso falando em anistia Bolsonaro. Você acredita nisso? Dá uma olhada. Matéria do Poder 360. Então, para você que fala que eu não cito a fonte, aqui é a fonte. 360, Poder 360. Não se anistia sem julgar, afirma Barroso. Então, a historinha é, vamos julgar, vamos condenar, depois a gente anistia e aí a gente ainda fica de bonzinho. Pode ser? Não. O presidente do STF afirma que depois do julgamento passa a ser questão política, o que cabe ao Congresso decidir. O presidente do STF, isso é um recuo, tá? O presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, afirmou que a anistia antes do julgamento é uma impossibilidade e que depois da deliberação passa a ser uma questão política. A declaração foi feita em uma palestra em Cuiabá, na Associação de Produtores de Soja de Milho do Mato Grosso. Gente, ele dá conta de... Sério? Né? Fazer palestra com produtores de soja e o povo assiste a palestra dele? Tá bom, então. Abre aspas. Do ponto de vista jurídico, anistia antes de julgamento é uma impossibilidade. Não existe. Não houve julgamento e nem houve condenação. Mas vai ter. Todo mundo sabe. Até porque está pronta a sentença. A manifestação de... E isso não é devido processo legal. A manifestação... Não vou parar de novo para incomodar, para ficar parando o vídeo, não. A manifestação de... E isso eu juro, tá? Sacanagem. Bora. A manifestação de colegas do Supremo sobre isso é porque se trata de uma questão jurídica. Não se anistia sem julgar. Depois do julgamento, passa a ser uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deva fazer e nem que não deva fazer, disse Barroso. O processo contra acusados de participar na tentativa de golpe de Estado, entre eles Jair Bolsonaro, avança no STF e é provavelmente que já nos próximos dias tenha uma condenação nesse sentido, né? Vamos ver o que vai parar, né? Malafaia já entrou na mira. Agora, vamos acompanhar para ver o que rola também com o Bolsonaro. Mas uma coisa eu tô te falando, o povo já tá começando a perder a paciência. Ó, a matéria do Sul aqui. Do Rádio Sul Pampa, aqui. Rádio Pampa com você. Vem comigo, né? Portugal pode expulsar imigrantes brasileiros a partir desta quinta-feira. Não tá de brincadeira, não. Entrou em vigor a partir de quinta-feira, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, conhecida como Polícia de Estrangeiros. A nova força será responsável por fiscalizar a permanência de estrangeiros e o controle de fronteiras. Segundo a imprensa portuguesa, cerca de 1,2 mil policiais já estão atuando no aeroporto do país. A UNEF terá poder de aplicar medidas contra imigrantes em situação irregular ou envolvidos em crimes. É a ICE, né? E aí, pessoal? Cá entre nós, hoje está cada vez mais difícil você ir para a Europa. Está cada vez mais difícil você ir para os Estados Unidos, que são os queridinhos do Brasil, né, dos brasileiros. E aí vocês não olham a pérola que nós temos aqui, ó. Paraguai e Uruguai. São dois países, ó, que estão matando a pau, estão batendo um bolão. São países, o Paraguai, um país em amplo crescimento, em ampla expansão. Com problemas de corrupção, muito ainda, né? Mas um país maravilhoso. Eu já morei em Encarnación, no Paraguai, que rico, né? Que lugarzinho mais top. Bem do lado ali de Posadas. Agora, já o Uruguai já é um país estável, um país todo estruturado, um país já consolidado, aquele ambiente europeu aqui na América do Sul. Vale a pena, lugar muito bom. E aí se você pensa em ter uma segunda
nacionalidade ou segunda residência, né? A gente pode estar te ajudando com isso. É só você clicar aqui na descrição, a gente te ajuda com isso, tá? É sempre bom ter um plano B. Vem cá. Você tá vendo o jeito que as coisas estão andando, né? Você duvida mesmo que pode rolar até uma treta militar ou alguma coisa do gênero com o Brasil? Eu não duvido de nada disso aqui. Então, vem cá. Se você tem um filho aí de 18 anos, tira uma cédula uruguaia dele, tira uma residência. Se por um acaso, né, você sentiu o cheirinho de treta aqui no Brasil, enfia dentro do carro, atravessa a fronteira e põe o guri fazer medicina lá no Uruguai de graça, numa instituição bem reconhecida, mais fácil você conseguir depois uma cidadania europeia oriunda do Uruguai, muito mais fácil, né? Mas vamos lá, bora de próxima matéria. Ó, a oposição tá querendo fechar o cerco em cima do Lula e family, né? Senador do Distrito Federal protocola convocação de irmão de Lula para a CPMI. Horas após a instalação da CPMI do INSS, o senador Isalci Lucas já protocolou nesta quarta-feira um pedido de convocação de José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, né? Olha, essa questão da CPI do INSS caiu como uma bomba no colo do Lula, mas vai dar dor de cabeça. Lula já não tem dinheiro para emenda, a oposição vai deitar e rolar, a mídia vai ficar caladinha e o problema é esse. Porque se a mídia começasse a escancarar mesmo... Só que tem um detalhe, viu? O jornal Metrópolis está cobrindo bem esse lance aí da CPMI do INSS. E aí tá interessante. Quem sabe o jornal Metrópolis toma coragem aí e dá-lhe varada, né? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ou seja, começa a falar tudo que a oposição está descobrindo dentro lá da CPI do INSS. Olha, acerca dos bancos ainda, tem uma situação interessante que envolve o Paulo Figueiredo. Ou melhor, analisada pelo Paulo Figueiredo. Teve uma matéria da Mônica Bergamo, da Folha, que disse o seguinte: os ministros do STF recusam proposta de banco para se livrarem da lei magnífica. Ou seja, eles querem estourar a corda, né? Foi feita uma proposta que eles abrissem contas em cooperativas que não operam no mercado internacional, só no mercado nacional. Parece que nem eles quiseram isso. Dá uma olhada. Alguns ministros já até negaram uma proposta feita pelo governo Lula e por alguns banqueiros de transferirem seus ativos e financeiros para cooperativas que não tenham filiais nos Estados Unidos. Sim. O governo Lula falou, não, vamos tirar os seus ativos dos bancos e você vai ser cliente da cooperativa XYZ. E os ministros não aceitaram porque isso seria visto como um recuo, como uma derrota. Eles não estão entendendo que eles já perderam. Eu tenho que dizer assim, que de qualquer jeito isso não funcionaria, porque as cooperativas também podiam ser alvo de sanções secundárias da mesma forma. Porém, o posicionamento por um dos ministros de que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos Estados Unidos, mostra muita coisa sobre a intenção de alguns ministros do Supremo. Na visão desses ministros, aceitar essa proposta e não obrigar os bancos a cumprir a lei Magnitsky é uma capitulação, uma vergonha para eles. Para todos os efeitos, então, já tem um grupo no STF que se comporta como um vilão derrotado, que prefere explodir tudo do que se render ao inimigo. E isso indica que eles vão continuar dobrando a aposta. E diante disso, o que dizer? Ora, da minha parte, eu garanto. A mesma coisa que o Alexandre de Moraes disse na reportagem do Washington Post. Não vamos recuar nem um milímetro. Não vamos recuar nem um milímetro. Eu tento, no limite dos meus esforços, evitar que a floresta inteira queime. Mas não se enganem. Se esse for o preço para que nós peguemos o bandido da Birmânia, esse preço será pago. Vocês que insistem em apoiar o pseudo-juiz Alexandre de Moraes podem até me impedir de salvar o Brasil da maneira como eu gostaria. Mas vocês não vão nos impedir de vingá-lo. Recado tá dado, né? Você viu aqui as falas do Paulo Figueiredo, deu repercussão até lá no jornal Metrópolis, deu repercussão na Folha de São Paulo. Pois é,
O jogo o bicho tá pegando. E aí, até a imprensa já não tá com paciência com o Lula mais. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Ó, tô cansado pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Vai ser o primeiro vídeo do dia. Mas dá uma olhada aqui que rolou na CNN. Foi top. Deu ruim. Ó, não é normal você ver comentarista, jornalista falando mal do Lula, não. Afinal, o Pix, geralmente, né, você paga o Pix bem na data certinha, sempre chega para eles. Mas dá uma olhada, ó, matéria do Novo Jovem, já deu. Comentarista da CNN perde a paciência com Lula ao vivo. Escuta isso aqui. Errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né? De um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte: não precisa mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Pô, ano passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte: Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, até eu estou um pouco indignado, porque nessa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança o governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, pô, não dá mais. Outra situação nós chegamos, pô. Ok. Mas Pois é. Gostei, parabéns, coerência pra caramba desse jornalista. Assim, tem que tapar o sol demais com a peneira para não entender, né, o que tá acontecendo com o Brasil, né? Vamos lá, pessoal, recadinho último aqui para vocês. Olha, talvez você não tá entendendo o tamanho do buraco que o Brasil está se tornando, né? Ter dinheiro em real, não resguardar os seus ativos, é um risco sem precedentes, tá? É grande esse risco. Então, minha orientação para vocês, ó, holding offshore. Se você não conhece ainda a estrutura da holding offshore, está passando da hora de você conhecer. Você tem 3 objetivos através de uma holding. Proteger o seu patrimônio. Você pode proteger aqui dentro, só tirando dos riscos de credores, ou você pode proteger lá fora, dando uma nova jurisdição ao seu patrimônio. Uma jurisdição séria. Você pode também organizar o seu patrimônio para facilitar ou eliminar um inventário futuro. É muito importante. Você transfere o bem para uma hold, transfere as cotas para os seus herdeiros, mas se mantém como administrador de tudo. Você vende, compra, faz tudo. Você é o administrador. É uma ótima hipótese. Agora, também tem a questão da redução fiscal. A gente já conseguiu milhares de reais dentro da redução lícita de impostos. E isso, meu amigo, qualquer um que vive nesse pardieiro, né, nessa selva impostômica aqui do Brasil, tem que entender muito bem sobre isso. Tá bom? Bom ou não? Tá? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente bate um papo já no próximo editorial que virá ao meio-dia. Abraço.